O sol se põe sobre Ciudad Juárez como se estivesse lavando as ruas de sangue, mas a escuridão que se segue nunca traz paz para aqueles que habitam suas fronteiras. Naqueles anos de chumbo, o vasto deserto de Chihuahua não era apenas uma paisagem árida de poeira e vento, era o epicentro de uma guerra invisível que transformou cada esquina em um tabuleiro de xadrez macabro e mortal. O medo em Juárez não era uma sensação passageira, era o oxigênio denso que a população respirava todos os dias. As pessoas caminhavam rápido, evitavam o contato visual e aprendiam a ignorar o som seco e repetitivo dos disparos que ecoavam entre os prédios cinzentos, sabendo que qualquer curiosidade poderia ser uma sentença de morte. No coração deste caos absoluto, onde as linhas entre a lei e o crime organizado se fundiam em uma névoa de corrupção sistêmica, surgia uma figura que redefiniria o significado de terror estratégico. Ele não buscava a adoração das massas, as capas sensacionalistas dos jornais ou o brilho vulgar das joias ostentadas por outros chefões do tráfico. Ele preferia o silêncio gélido das sombras, movendo silenciosamente as peças que determinariam o destino cruel de milhares de almas. Este homem era Juan Pablo Ledesma, conhecido nos sussurros aterrorizados das noites mexicanas, apenas pelo seu codinome sombrio, LJL. Juan Pablo Ledesma não era um traficante comum que subiu na hierarquia através de impulsos violentos e desorganizados, enquanto muitos de seus contemporâneos se perdiam em um ciclo de luxo descontrolado e vaidade perigosa. Ledesma cultivava uma frieza quase cirúrgica em todas as suas ações. Ele se tornou rapidamente a espinha dorsal indispensável do cartel de Juárez, servindo não apenas como um capitão, mas como o braço direito leal e o escudo impenetrável de Vicente Carrillo Fuentes. Sua ascensão ao poder não foi marcada por explosões de raiva emocional, mas por uma disciplina militar rigorosa aplicada ao submundo do crime. Ele compreendia perfeitamente que, para manter o controle absoluto de uma praça tão valiosa, estratégica e violentamente disputada como Ciudad Juárez, a força bruta sozinha seria sempre insuficiente. Para ele, era necessária uma estrutura organizada, uma inteligência capaz de antecipar cada movimento do inimigo e neutralizar ameaças internas e externas antes mesmo que elas pudessem se manifestar. Foi sob essa mentalidade racional e implacável que ele começou a arquitetar o que se tornaria seu legado mais sombrio, eficiente e temido, o nascimento de La Línea. A criação desse grupo foi o divisor de águas que profissionalizou a violência no México de uma forma nunca antes vista. Juan Pablo Ledesma percebeu com clareza que o recurso mais valioso para o cartel não eram as toneladas de narcóticos ou os arsenais pesados, mas sim a qualidade técnica de quem empunhava as armas. Ele começou a recrutar ativamente policiais da ativa e ex-policiais de elite, homens que já conheciam profundamente as táticas do Estado, que sabiam como conduzir interrogatórios brutais, como montar cercos táticos e como operar as radiofrequências oficiais para monitorar as autoridades locais. La Línea tornou-se um exército paralelo, uma milícia altamente treinada onde a farda oficial e a placa policial serviam como o disfarce perfeito para a barbárie coordenada. Ao fundir a autoridade governamental com a crueldade sem limites do cartel, LJL criou uma máquina de guerra que transformou Juárez em uma fortaleza particular. A mensagem enviada ao mundo era clara e terrível. Em Juárez, o Estado e o cartel eram apenas duas faces da mesma moeda sangrenta, e Ledesma segurava essa moeda com punhos de ferro inquebráveis. Psicologicamente, Ledesma era um enigma insolúvel, até para seus aliados mais próximos dentro da hierarquia da família Carrillo Fuentes. Diferente de outros barões do tráfico que buscavam o status de heróis populares através de narcocorridos e ostentação pública,
Ele se mantinha obsessivamente invisível aos olhos do público e das câmeras. Sua inteligência era voltada inteiramente para a logística da sobrevivência, da expansão territorial e do domínio absoluto sobre a vida e a morte. Ele era o verdadeiro arquiteto do medo, alguém que entendia que a incerteza e o mistério são armas muito mais poderosas do que o próprio chumbo das metralhadoras. Enquanto a cidade ao seu redor se desintegrava em dor, luto e desespero, ele observava tudo de locais seguros e discretos, mudando-se constantemente entre refúgios nômades e luxuosos, vivendo como um fantasma que todos sentiam a presença opressiva, mas que ninguém conseguia tocar ou localizar com precisão. Essa invisibilidade deliberada não era apenas uma questão de segurança pessoal. Era uma tática psicológica refinada para desestabilizar completamente os seus rivais, que nunca sabiam de onde viria o próximo golpe preciso e coordenado pela sua mente fria. No entanto, o frágil equilíbrio de poder em Juárez estava prestes a ser testado de uma forma violenta e sem precedentes históricos. Do outro lado das montanhas de Sinaloa, um gigante do crime observava a fronteira norte com olhos repletos de ganância e ambição expansionista. Joaquim El Chapo Guzmán, o líder implacável e em ascensão meteórica do cartel de Sinaloa, decidiu que o controle total de Ciudad Juárez era o passo essencial para consolidar sua hegemonia global. A tentativa de invasão por parte das forças de Sinaloa não foi apenas um desafio comercial para os negócios da família Carrillo Fuentes. Foi uma afronta direta e pessoal à soberania que Juan Pablo Ledesma havia construído com tanto sangue e suor ao longo dos anos. A tensão no ar da cidade tornou-se quase sólida, um prenúncio sombrio de que a cidade da morte estava prestes a mergulhar em um abismo de violência ainda mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Antes de continuarmos essa jornada pelos corredores mais escuros e perigosos do narcotráfico, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O palco para o maior e mais sangrento confronto da história do crime mexicano estava montado com precisão letal. Juan Pablo Ledesma não tinha a menor intenção de recuar ou ceder 1 centímetro de seu território conquistado. Pelo contrário, ele estava prestes a tomar a decisão mais audaciosa e perigosa de sua vida, uma escolha que mudaria para sempre o curso da guerra. Desafiar abertamente o homem considerado o mais poderoso e procurado de todo o México. O arquiteto do caos estava finalmente pronto para transformar as ruas empoeiradas de Juárez em um cemitério vasto para qualquer um que ousasse atravessar sua linha de ferro, mesmo que esse adversário fosse o lendário El Chapo. O cerco de ferro estava começando a se fechar, e o sangue que já manchava as calçadas da fronteira era apenas o prefácio de uma tempestade devastadora que ninguém, nem mesmo o próprio LJL, seria capaz de prever ou controlar totalmente no final das contas. A declaração de guerra enviada por Joaquim El Chapo Guzmán não foi recebida com temor, mas com uma retaliação fria e calculada que transformou Ciudad Juárez em um laboratório aterrorizante de táticas militares urbanas. Para Juan Pablo Ledesma, o avanço impiedoso do cartel de Sinaloa representava muito mais do que uma disputa por rotas lucrativas. Era uma invasão de sua jurisdição pessoal, um insulto à ordem estabelecida com os punhos de ferro de La Línea. Enquanto as hordas de Sinaloa tentavam se infiltrar nos bairros periféricos, JL respondeu com o que ficaria conhecido como o cerco de ferro. Ele não se limitou a enviar soldados para as esquinas. Ele lacrou as fronteiras invisíveis da metrópole. Cada beco, cada avenida principal e cada entrada estratégica de Juárez passou a ser monitorada por olhos que vestiam uniformes oficiais durante o dia e executavam ordens de morte durante a noite.
A estratégia de Ledesma era sufocar o inimigo antes mesmo que ele pudesse respirar o ar empoeirado do deserto. Ele utilizou bloqueios táticos, interceptações de rádio e uma rede de informantes que tornava impossível para qualquer estranho se mover sem ser imediatamente detectado. A cidade tornou-se uma prisão a céu aberto, onde o ar vibrava com o som opressivo de helicópteros e o rangido de veículos blindados, patrulhando as zonas de conflito urbano. A genialidade sombria de Ledesma residia na sua capacidade de militarizar a inteligência criminosa. Ele transformou os antigos métodos de vigilância do cartel em uma operação de contra-inteligência digna de agências estatais. Sob o seu comando, La Linha funcionava como um relógio suíço de violência coordenada. Ele instalou postos de controle ilegais que eram confundidos com operações policiais legítimas, permitindo que seus sicários sequestrassem e eliminassem rivais de Sinaloa sem que um único tiro fosse disparado em público. Para a população civil, Juárez tornou-se um labirinto de medo constante, mas para JL era um tabuleiro de xadrez, onde ele detinha todas as peças dominantes. Ele sabia que El Chapo possuía recursos financeiros quase ilimitados, mas JL detinha o conhecimento íntimo do terreno e o apoio logístico da polícia local corrupta, que ele havia dobrado à sua vontade. Essa vantagem tática permitiu que o cartel de Juárez resistisse às ondas iniciais de ataques, transformando a invasão em uma guerra de atrito sangrenta e desgastante. No epicentro dessa tempestade, a lealdade de Juan Pablo Ledesma a Vicente Carrillo Fuentes permanecia inabalável, assemelhando-se a um código de honra medieval em um mundo desprovido de moralidade. Enquanto Vicente gerenciava as pressões políticas e as redes financeiras do cartel, o JL atuava como o general que mantinha a linha de frente intacta. Ele era muito mais do que um braço direito. Ele era a personificação da vontade de Vicente nas ruas ensanguentadas. Essa relação de confiança era o pilar central que sustentava a resistência de Juárez contra Sinaloa. Vicente sabia que, enquanto JL estivesse no comando das operações táticas, o cartel teria uma chance real de sobreviver ao cerco. No entanto, essa proximidade com o coração do poder também depositava um peso esmagador sobre os ombros de Ledesma. Cada baixa de La Linha era sentida por ele como uma falha pessoal, e cada avanço de Sinaloa alimentava uma semente de desconfiança que começava a germinar em sua mente analítica e cada vez mais sombria. A paranoia, entretanto, é o tributo inevitável da onipotência no submundo. Apesar de sua fortaleza externa, Ledesma começou a perceber que o perigo mais letal raramente emerge da frente de batalha, mas sim de quem compartilha o mesmo ar. A tensão interna dentro da hierarquia do cartel de Juárez começou a se manifestar em pequenos detalhes. Um olhar que durava demais, um relatório de inteligência que não se alinhava com a realidade, ou um silêncio pesado durante as reuniões secretas. Ele sabia que a lealdade no narcotráfico é uma mercadoria com data de validade curta. Manter a ordem em um exército composto por policiais que já haviam traído o Estado uma vez significava viver em vigilância perpétua contra a traição. Ledesma começou a isolar-se ainda mais, reduzindo seu círculo íntimo de confiança a um punhado de sombras anônimas, enquanto a pressão de ser o alvo principal dos rivais e do governo começava a corroer sua compostura de gelo. O clímax dessa tensão foi atingido em uma noite silenciosa, quando uma unidade de inteligência de La Linha interceptou comunicações criptografadas que jamais deveriam ter existido. Entre os ruídos da estática e vozes distorcidas, surgiu uma revelação que gelou o sangue até de um homem endurecido como JL. As mensagens não vinham de Sinaloa, mas de dentro do próprio santuário de Juárez, enviadas diretamente aos terminais do DEA em El Paso.
Havia um informante de alto escalão operando no coração da organização, alguém com acesso aos mapas de refúgios, às frequências de rádio e aos horários dos movimentos de Vicente e do próprio Ledesma. O inimigo não estava mais apenas nos portões. Ele estava sentado à mesa, compartilhando segredos e sorrisos falsos. A caçada de JL por esse traidor estava prestes a desencadear uma purga violenta que banharia as ruas de Juárez em um novo tom de vermelho. Pois ele percebeu que, no jogo do poder absoluto, a traição interna é a única bala que nunca erra o alvo final. A descoberta da traição interna agiu como um catalisador para uma fase ainda mais sombria no reinado de Juan Pablo Ledesma. O que antes era uma defesa estratégica contra a invasão do cartel de Sinaloa transformou-se em um expurgo frenético e sanguinário. LJL, sentindo-se vulnerável pela primeira vez em sua carreira, decidiu que a única linguagem capaz de restaurar a ordem era a da brutalidade absoluta. Ele ordenou que os métodos de La Línea fossem intensificados, transformando as vias empoeiradas de Ciudad Juárez em palcos de um horror meticulosamente planejado. Corpos eram deixados em locais de alta visibilidade, como pontes e praças, funcionando como mensagens cifradas destinadas a Joaquim El Chapo Guzmán e a qualquer um que pensasse em vacilar na lealdade aos Carrillo Fuentes. A cidade mergulhou em uma atmosfera opressiva, onde o silêncio era interrompido apenas pelo eco de execuções que reafirmavam quem ainda detinha as chaves daquele inferno urbano. Contudo, o golpe mais profundo não veio de um inimigo externo, mas de uma revelação que abalou as fundações psicológicas de Ledesma. O informante identificado nas comunicações era um de seus tenentes mais próximos, um homem com quem dividira segredos e batalhas durante anos. Para LJL, essa não era apenas uma falha de segurança, era uma quebra imperdoável do pacto de sangue que sustentava La Línea. O dilema entre a amizade antiga e a sobrevivência brutal do cartel torturou sua mente por horas intensas de solidão. No final, a lógica fria da guerra prevaleceu sobre qualquer rastro de humanidade. A execução do traidor foi rápida e silenciosa, mas o impacto em Ledesma foi permanente. Ele percebeu que, no topo daquela estrutura, a confiança era um luxo que não poderia mais pagar. A morte do aliado selou sua imagem como um líder implacável. Esse isolamento transformou a vida de Juan Pablo Ledesma em uma existência fantasmagórica e amarga. O homem que comandava milhares de operativos tornou-se um prisioneiro de sua própria infraestrutura de segurança. Passou a viver em um estado de paranoia perpétua, nunca dormindo no mesmo local por 2 noites seguidas, movendo-se sempre sob o manto protetor da madrugada. Seus refúgios tornaram-se bunkers impessoais e frios, onde o conforto era substituído por monitores de vigilância e o chiado constante dos rádios. O poder absoluto o privara da liberdade de caminhar sob o sol, ou de confiar no rosto de quem lhe servia a comida diária. Ledesma era agora um monarca das sombras, governando um império de medo, enquanto era consumido pela suspeita de que cada olhar carregava uma intenção assassina oculta. O peso dessa clausura transparecia em suas ordens, que se tornavam cada vez mais erráticas. Enquanto isso, a complexa teia de corrupção que sustentava suas operações mostrava fissuras perigosas sob a crescente pressão internacional. Embora a polícia local em Juárez ainda respondesse aos seus comandos e ao dinheiro de Vicente Carrillo Fuentes, o governo federal, impulsionado por uma recompensa milionária oferecida pelos Estados Unidos, aumentou a intensidade da caçada. O JL tornou-se um troféu político de valor inestimável para as autoridades. A dualidade era sufocante. Durante o dia, era protegido por agentes corruptos. À noite, era o alvo principal de forças especiais, que operavam além das leis comuns.
A recompensa por sua cabeça transformou cada antigo aliado em um potencial mercenário. A corrupção sistêmica, que antes fora seu escudo, agora era a faca afiada que ameaçava cortá-lo pelas costas a qualquer momento, tornando sua rede de proteção um perigoso campo minado. O destino testou a invencibilidade de Ledesma de forma dramática em uma tarde de calor sufocante e poeira. Enquanto seu comboio blindado atravessava um cruzamento movimentado, uma emboscada perfeitamente coordenada transformou o asfalto em um cenário de guerra total. Explosões rasgaram o ar e o som de fuzis de grosso calibre ecoou entre os prédios. O atentado foi tão preciso que parecia impossível que alguém sobrevivesse ao impacto inicial. No entanto, por um golpe de sorte inexplicável ou pelo instinto de sobrevivência puramente animal, LJL conseguiu escapar por entre os destroços fumegantes sob uma chuva implacável de balas inimigas. O ataque falhou por milímetros, mas a mensagem foi entregue com clareza brutal. O cerco não estava apenas se fechando, ele já havia sido rompido. Os dias de Juan Pablo Ledesma, como o senhor invisível de Juárez, estavam contados, e o próximo erro seria seu último ato. A sobrevivência de Juan Pablo Ledesma ao atentado cinematográfico não foi motivo de celebração, mas o prelúdio de um desmoronamento sistemático de seu poder. O cerco, que antes parecia uma ameaça distante, agora se materializava na queda sucessiva dos pilares fundamentais que sustentavam a estrutura operacional de La Línea. Generais veteranos, homens que eram os olhos e ouvidos de LJL nas ruas cobertas de poeira e sangue de Ciudad Juárez, começaram a ser capturados em operações cirúrgicas ou eliminados em confrontos brutais e sem saída. Cada baixa representava um golpe direto no sistema nervoso da organização, deixando vácuos de liderança que ninguém, por mais cruel que fosse, conseguia preencher. Sem seus comandantes de campo mais experientes, a disciplina militarizada que Ledesma tanto prezava começou a se fragmentar perigosamente, dando lugar a uma anarquia interna, onde ordens eram questionadas e o pânico se espalhava como uma praga silenciosa pelos quartéis clandestinos. Enquanto a força física de seu exército diminuía a olhos vistos, o peso esmagador da justiça internacional estrangulava sua capacidade de manobra financeira. O governo dos Estados Unidos, através de agências como o DEA e o Departamento do Tesouro, colocou Juan Pablo Ledesma no topo absoluto da lista dos fugitivos mais procurados e perigosos do mundo. Não era apenas uma questão de cartazes de recompensa com valores astronômicos. Era um cerco econômico implacável que congelava contas bancárias, rastreava complexos esquemas de lavagem de dinheiro e bloqueava as rotas vitais de suprimentos. O fluxo de capital que antes garantia a lealdade inabalável dos policiais corruptos começou a secar, transformando o império de LJL em uma máquina excessivamente cara e difícil de ser mantida. A pressão vinda do norte não deixava margem para o menor erro, e o isolamento político tornava cada transação financeira uma potencial armadilha mortal escondida sob a mesa. O desespero, esse veneno invisível, começou a turvar o julgamento estratégico que fizera de Ledesma uma lenda nos círculos do narcotráfico. A paranoia, que outrora fora uma ferramenta essencial de sobrevivência, tornou-se gradualmente sua pior inimiga. Ele passou a desconfiar de sua própria sombra e a interpretar silêncios casuais como conspirações profundas. Decisões precipitadas, marcadas por uma crueldade desnecessária, e execuções punitivas de homens historicamente leais, baseadas apenas em suspeitas infundadas, começaram a desgastar o único vínculo que ainda lhe restava: a confiança da família Carrillo Fuentes. Vicente Carrillo Fuentes, observando com preocupação o caos e a atenção indesejada que a agressividade errática de seu braço direito atraía para o cartel, começou a ver em LJL um risco existencial maior do que um ativo estratégico.
O silêncio entre os dois líderes tornou-se pesado, carregado de uma tensão que sugeria que a proteção de outrora estava prestes a ser retirada em favor da preservação do que restava do cartel de Juárez. A vida de Juan Pablo transformou-se em uma peregrinação febril e solitária, por entre esconderijos precários e bunkers improvisados. O homem que uma vez comandou com mão de ferro o destino de milhares de operativos, agora não podia se dar ao luxo de ver o sol nascer no mesmo local onde o vira se pôr. Sua rotina miserável era ditada pelo chiado ríspido dos rádios de frequência curta e pelo peso constante de um fuzil automático que nunca saía de seu alcance imediato. Descrições de informantes pintavam o retrato lúgubre de um homem envelhecido prematuramente pela tensão. Vivendo de forma nômade em fazendas isoladas no deserto de Chihuahua ou em casas de segurança decrépitas no coração dos bairros mais violentos de Juárez. Não havia mais o glamour do poder absoluto, apenas a exaustão física e mental de quem sabe que o mundo inteiro está caçando sua cabeça. Cada porta que se abria poderia significar a entrada de uma unidade de elite da Marinha Mexicana. Em meio a esse cenário de declínio melancólico e isolamento, a inteligência militar finalmente obteve a coordenada precisa que buscava há meses de investigação silenciosa. Uma operação de escala massiva foi montada pelo exército mexicano, envolvendo helicópteros de ataque, centenas de soldados de forças especiais e apoio satelital em tempo real. O alvo era um refúgio fortificado nas montanhas escarpadas, onde se acreditava que Ledesma estava coordenando uma resistência final contra as incursões do cartel de Sinaloa. O ataque começou momentos antes do amanhecer, uma tempestade de aço, explosões e fogo que iluminou o deserto como um sol artificial. As defesas de La Línea foram esmagadas em minutos pela superioridade técnica dos militares. No entanto, quando a poeira baixou e os soldados finalmente invadiram o aposento central do complexo, encontraram apenas as cinzas de documentos queimados e o café ainda fumegante sobre uma mesa. De Juan Pablo Ledesma não havia o menor sinal físico. Ele havia desaparecido como um fantasma, evaporando-se na imensidão negra da noite antes que o primeiro tiro fosse disparado, deixando para trás um vácuo de mistério absoluto que marcaria o fim de sua era visível e o início de uma lenda sombria. O desaparecimento de Juan Pablo Ledesma não foi apenas uma manobra de fuga desesperada sob o fogo cruzado, mas um apagamento total e deliberado de sua existência física e digital. Naquela madrugada fria em que os soldados mexicanos encontraram apenas o calor residual de sua última refeição abandonada, o sinal de rádio que coordenava as operações de La Línea emitiu um chiado metálico persistente, seguido de um silêncio que pesava muito mais do que qualquer explosão anterior. As últimas palavras captadas pelas escutas de inteligência foram curtas e desprovidas de qualquer emoção humana. Uma ordem final e enigmática para que as células operacionais se dissolvessem imediatamente e as luzes da organização fossem apagadas para sempre. A partir daquele instante preciso, o homem que governava o destino sombrio de Ciudad Juárez, através do medo absoluto e da estratégia militarizada, simplesmente deixou de ser uma presença tangível no tabuleiro do narcotráfico, tornando-se o maior enigma da história recente do crime organizado mexicano. A primeira grande teoria, que começou a circular intensamente nos bastidores do cartel e nas delegacias de inteligência, sugere uma morte silenciosa, rápida e sem qualquer glória. A hipótese de uma limpeza interna ganha força quando se analisa o desgaste profundo na relação de lealdade entre Ledesma e Vicente Carrillo Fuentes. É o JL, com sua paranoia crescente e métodos que atraíam a atenção excessiva e indesejada das autoridades americanas.
poderia ter se tornado um risco existencial para a sobrevivência do próprio cartel de Juárez. Segundo relatos de informantes anônimos, ele teria sido levado para uma reunião privada nas profundezas escarpadas da Sierra Madre, sob o pretexto de planejar uma nova ofensiva contra os rivais, apenas para ser executado meticulosamente por seus próprios subordinados de maior confiança. Nessa versão brutal, seu corpo teria sido dissolvido em ácido ou enterrado em uma cova anônima no vasto deserto de Chihuahua, onde os ventos constantes e a areia garantem que nenhum vestígio de traição ou remorso jamais venha à tona. Contudo, existe uma alternativa ainda mais intrigante e complexa, que mantém os agentes do DEA em estado de alerta constante. A possibilidade real de Juan Pablo Ledesma ter se transformado em um fantasma protegido a serviço da justiça internacional. Os rumores de que ele teria negociado um acordo secreto e valioso com o governo dos Estados Unidos em troca de uma nova identidade são persistentes e detalhados. Um homem que possuía o mapa completo das rotas de exportação de drogas e o catálogo exato de todos os oficiais políticos corruptos do México seria o ativo mais precioso de qualquer agência de inteligência global. Teria El JL trocado o comando sangrento de La Línea por uma vida suburbana, pacata e anônima em algum rincão isolado e seguro da América do Norte? Essa teoria sugere que cirurgias plásticas radicais e uma proteção de testemunhas de alto nível teriam permitido que o arquiteto do caos se aposentasse nas sombras, deixando para trás apenas a carcaça apodrecida de um império criminoso em colapso. Enquanto as teorias se multiplicavam sem respostas definitivas, o vácuo de poder deixado por sua ausência repentina transformou Juárez em um campo de batalha ainda mais desgovernado e violento. Sem a mente estratégica e fria de Ledesma para manter a disciplina militarizada e a hierarquia rígida entre os homens, La Línea fragmentou-se em facções menores, brutais e extremamente instáveis. Os comandantes de nível médio, desprovidos da visão macroeconômica e do rigor militar de seu mestre, começaram a lutar ferozmente entre si pelo controle das rotas remanescentes e dos esquemas de extorsão urbana. O caos sangrento que se seguiu foi uma prova póstuma da importância central de LJL na estrutura do cartel. Sem ele, a organização perdeu seu rumo estratégico, tornando-se dolorosamente vulnerável às incursões agressivas de El Chapo Guzmán e às investidas frontais do exército. A cidade que ele tentou proteger com um cerco de ferro estava agora sangrando por 1000 feridas abertas, sem ninguém minimamente capaz de estancar a hemorragia. A lenda inquietante de Juan Pablo Ledesma, no entanto, recusa-se a desaparecer por completo do imaginário popular, alimentada por relatos esporádicos que surgem nas bordas borradas da realidade. Anos após aquele fatídico desaparecimento nas montanhas, um relatório confidencial da Interpol mencionou brevemente um avistamento não confirmado em uma pequena e luxuosa cidade portuária no sul da Europa. Um homem que correspondia perfeitamente à estatura e ao olhar gélido de Ledesma foi visto observando o horizonte azul de um terraço privado, cercado por uma segurança discreta e altamente sofisticada. Esse vislumbre fugaz de uma vida possível após o crime reacendeu as buscas internacionais e gerou novas ondas de conspiração sobre o seu verdadeiro destino. Se ele realmente sobreviveu ao cerco, o que estaria planejando no silêncio profundo do exílio? A resposta para essa pergunta permanece enterrada sob camadas espessas de segredo estatal, enquanto o mundo aguarda o próximo sinal de que o fantasma de Juárez ainda caminha, invisível, entre os vivos. A partida de Juan Pablo Ledesma não trouxe a paz prometida pelas autoridades ou o equilíbrio almejado pelos seus rivais.
trouxe, em vez disso, uma fragmentação desastrosa que redefiniu o horror em Ciudad Juárez. Com a dissolução do comando centralizado de La Línea, a cidade, que outrora era controlada por uma estratégia militar rigorosa, mergulhou em uma anarquia de facções menores e muito mais cruéis. Sem o filtro tático e estratégico de LJL, os novos líderes, jovens sedentos por um poder que não compreendiam, transformaram cada rua em um campo de experimentação para a brutalidade gratuita e sem propósito. O crime organizado, que sob Ledesma funcionava como uma máquina de precisão gélida e profissional, tornou-se uma besta cega e furiosa, golpeando em todas as direções sem qualquer hesitação moral. A evolução da violência pós-JL foi marcada pela perda total de qualquer código de conduta remanescente, onde civis inocentes e crianças tornaram-se alvos casuais em uma guerra que já não tinha objetivos claros, além da sobrevivência imediata em uma Juárez órfã de sua antiga e terrível ordem sombria. Este é o verdadeiro legado das sombras deixado pelo braço direito de Vicente Carrillo Fuentes, enquanto historiadores do submundo discutem sua genialidade logística e sua frieza calculista. As cicatrizes profundas de Juárez narram uma história escrita com o desespero e o sangue de famílias inteiras. A análise das vidas destruídas sob as ordens diretas ou indiretas de Ledesma revela uma mancha moral que o tempo e a política jamais conseguirão apagar. Cada estratégia de bloqueio urbano e cada execução considerada necessária para manter a hegemonia do cartel contribuiu para a construção de um imenso cemitério a céu aberto que hoje define a fronteira. A redenção para Juan Pablo Ledesma é uma impossibilidade espiritual absoluta. O peso do sangue de milhares de inocentes pesa sobre seu nome, tornando sua ausência tão assustadora quanto sua presença física no passado. Ele não deixou apenas um vácuo de poder, mas uma cultura de morte institucionalizada que continua a consumir gerações de jovens mexicanos, presos no ciclo vicioso que ele ajudou a aperfeiçoar com rigor militar. Atualmente, as fichas de Ledesma na Interpol e no FBI permanecem como relíquias silenciosas de uma era de ouro sombria do narcotráfico mexicano. Embora sua recompensa de milhões de dólares continue ativa e seu rosto ainda apareça em cartazes oficiais desgastados pelo sol, o nome de Juan Pablo Ledesma tornou-se uma lenda de arquivo, um fantasma que assombra os corredores das agências de inteligência global. Para muitos agentes veteranos que dedicaram suas vidas à sua captura, ele é um morto-vivo, alguém que talvez tenha sucumbido às feridas de uma vida de traições constantes ou que tenha sido consumido pela própria engrenagem implacável que ajudou a criar. No entanto, para outros analistas, ele permanece como o mestre supremo do disfarce, o único jogador inteligente o suficiente para se retirar da mesa enquanto ainda possuía fichas, observando a destruição de seus inimigos do conforto de um anonimato impenetrável. Ele é o paradoxo final do submundo. Um homem que buscou o poder absoluto apenas para descobrir que a única forma de preservá-lo era tornando-se absolutamente ninguém aos olhos da justiça humana. A reflexão final sobre a trajetória de LJL é melancólica e extremamente necessária. O crime organizado é uma entidade devoradora que, invariavelmente, consome seus próprios filhos, independentemente de quão brilhantes ou calculistas eles sejam. O fim de quem busca o controle total, através do medo, é quase sempre o isolamento absoluto ou o esquecimento forçado em uma vida de fugas permanentes. Se Ledesma está enterrado em uma cova rasa no deserto de Chihuahua, ou vivendo sob o sol de uma ilha remota, o resultado prático é o mesmo. Ele foi apagado da história que tentou escrever com sangue e ferro.
Sua vida tornou-se uma lição amarga sobre a vacuidade da ambição desmedida nas sombras densas do México. Contudo, uma última evidência ambígua mantém o mistério pulsante e inquietante. Recentemente, em uma antiga casa de segurança de La Línea, escondida atrás de uma parede falsa de concreto, investigadores encontraram um pequeno monitor digital, ainda conectado a uma rede de satélite privada. Na tela, passavam imagens de altíssima resolução de uma praça central em Juárez, onde um monumento às vítimas da violência fora erguido. O monitor estava ligado há anos, transmitindo silenciosamente para um destinatário desconhecido em algum lugar do globo. Quem estaria observando o luto da Cidade do Alto com tamanha persistência? Seria possível que o arquiteto do caos ainda estivesse de algum lugar remoto, assistindo ao resultado final de sua obra, como um Deus caído que não consegue desviar o olhar do inferno que projetou? O mistério de Juan Pablo Ledesma permanece intacto, uma cicatriz aberta no coração do México que se recusa a fechar, lembrando a todos que, nas sombras de Juárez, os verdadeiros fantasmas nunca descansam verdadeiramente.